Olá. Hoje a gente tem algo um pouco diferente, né? Vamos mergulhar num poema, um soneto da sustentabilidade. Ele vem de um material chamado Poesia sobre Sustentabilidade e Desenvolvimento. E a ideia aqui é desdobrar um pouco esse texto, ver como ele conecta a cultura do Pará, que é super vibrante, com as questões ambientais e o futuro. E o interessante é como ele começa, né? Não é com dados, números, mas com identidade. Fala de Gabi Amarantos, Fafá de Belém, Círio de Nazaré, coisas que pintam logo um quadro, né? Aquela coisa de terra de raiz, um lugar encantado. É curioso usar essas referências culturais assim tão fortes, quase como um prefácio para falar da floresta. Como é que essa identidade paraense entra na conversa do meio ambiente ali no poema? Olha, é uma escolha poética muito, muito esperta, porque ao trazer essas figuras, o Sírio, ele cria na hora um senso de lugar muito forte, de pertencimento mesmo. E aí, quando ele ancora a discussão da sustentabilidade nessa cultura popular tão rica, ele tira o tema daquela coisa puramente técnica, sabe? Uhum. Ou só global. Traz para a realidade deles. Exato. Ele enraiza numa vivência concreta, num chão específico. É como se o poema dissesse: olha, a Amazônia, essa terra das mangueiras, onde o verde e o chão clamam ser feliz, ela tem uma voz cultural. E essa voz tem que ser ouvida nessa conversa sobre o futuro. E partindo daí, dessa base cultural, o poema lança a metáfora central, que é muito poderosa. A Amazônia como o pulmão que o mundo chama. Que a gente ouve bastante, né? O pulmão do mundo. Sim, mas ele vai além desse clichê, ele personifica a floresta, vira uma mãe que grita ao mundo. E esse grito não é só um alerta, sabe? É um lamento, um chamado que vem das entranhas mesmo, que acende a chama. A mensagem fica muito clara. É a hora de mudar. Essa imagem da mãe, nossa, dá uma profundidade emocional muito grande para a questão ambiental. Essa imagem da mãe que grita é realmente impactante. E faz pensar na força daquelas vozes femininas que ele citou antes, Gabi e Fafá. Sim, como se a cultura amplificasse o grito da terra, né? Exato. E esse grito, parece que ele se traduz numa responsabilidade bem clara no poema. Ele fala em fiscalizar o presente, o verde do futuro a cuidar. É isso, né? É exatamente isso. O poema não fica só no lamento ou só celebrando a cultura. Ele aponta para a ação e para a responsabilidade entre gerações. Fiscalizar o presente, isso quer dizer vigilância, compromisso agora. E cuidar do verde do futuro. Amarra o que a gente faz hoje com o que vai acontecer amanhã. Certo. E a forma como ele propõe isso é fundamental. Desenvolver sem destruir o chão. Veja bem, não é contra o desenvolvimento. Uhum. Não é negar o progresso. Não, É qualificar esse progresso. profundamente. É uma visão de desenvolvimento que parece pedir uma ética diferente, talvez. O poema até mostra uma certa confiança, né? Para o amanhã, saberemos zelar. Soa quase como uma aposta na nossa capacidade de aprender, de mudar. Sim, tem um tom de esperança aí. E nesse sentido de buscar caminhos. Como é que ele encaixa um evento concreto, tipo a COP30? Que tipo de lição ele sugere que pode vir de lá? Essa ponte é bem interessante. Entre a poesia e a política da COP30. O poema não está esperando só, sei lá, acordos técnicos, metas. A lição que ele parece buscar é de outra natureza, quase espiritual, profundamente ética. Crescer sem ferir é o verbo amar. Olha que ousadia, né? Nossa, equiparar desenvolvimento sustentável com amar. Exato. Isso muda completamente os termos da conversa. Não é só sobre gerenciar recurso de forma eficiente. É sobre ter uma relação de cuidado, de respeito profundo por essa mãe natureza. O objetivo é chegar no sustento e progresso em justa união. Uma harmonia que, segundo o poema, só pode nascer dessa atitude de amar. Então, resumindo um pouco, o que a gente tira disso? Parece que o soneto usa a alma cultural do Pará, as vozes, a fé, para propor um jeito de olhar para a sustentabilidade que é bem humano, afetivo. Não é só sobre salvar o pulmão do mundo, mas é responder a um grito de mãe. É aprender a crescer sem ferir. E o guia para isso seria esse princípio de amor, de cuidado. A convivência entre progresso e preservação
passaria por aí, por essa mudança ética. Perfeito. E se a gente conecta isso com um cenário maior, né? O valor desse poema é justamente esse. Ele tira a sustentabilidade da caixinha das métricas, dos relatórios. Ele transforma a coisa num imperativo ético e emocional. Usar termos como mãe que grita, definir o desenvolvimento certo como o verbo amar, isso dá uma dimensão de relacionamento muito forte para o desafio. E aí fica uma reflexão para a gente, né? Se a gente levasse a sério mesmo essa ideia de abordar o desenvolvimento pelo prisma do amar, como o poema sugere, como isso poderia de fato redefinir as nossas prioridades, as nossas ações concretas em relação ao planeta, o que realmente muda quando a ética do cuidado vira o motor principal.